Vamos então para a mensagem em Hebreus. Estamos vendo a superioridade de Cristo e o subtema hoje é a surpreendente e esclarecedora história da fé. Eu convido os que podem se porem de pé mais uma vez para fazermos essa leitura. Hebreus capítulo 11, versículos do 30 ao 40, que diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram testemunho, bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Cristo que entramos na Tua presença em oração, agradecidos ao Senhor pelo culto até aqui e pelo fato de o Senhor nos aceitar a nossa adoração. E agora chegou o momento onde o Senhor deve falar conosco pela Tua palavra. E mais uma vez nós reconhecemos a nossa limitação em relação a ela, para nos concentrar nela, para termos o interesse necessário e também o entendimento. Por isso nós te rogamos que o Senhor nos ilumines agora com o Teu Santo Espírito e que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem e para a salvação de perdidos. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Eu espero que vocês estejam cientes, se lembrando do contexto do livro de Hebreus. Alguns hebreus do primeiro século que haviam professado a fé em Cristo estavam titubeantes, e pensando em abandonar Cristo e voltar para o judaísmo com medo de algumas perseguições, oposições, alguns sofrimentos que alguns já experimentavam e outros estavam com medo de passar por tudo isso e às vezes até ao fio da espada e a morte. E aqui no capítulo 11, o autor de Hebreus está mostrando para eles e para nós que a fé que Deus aprova em toda a história de Deus nunca foi diferente.
A fé para a salvação do pecador sempre foi apenas uma, pela fé no Messias, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nunca foi por praticar a lei, as obras da lei, nem por justiça própria, nem por nada disso, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, ele dá uma lista aqui, começa lá no versículo 1 do capítulo 11, de personagens do Antigo Testamento que viveram pela fé. E nem todos viveram uma maravilha na vida. Então, quando chega aqui nesses versículos 30 até o 40, ele vai enfatizar muito isso aí. Como que é essa fé bíblica na prática, como que ela acontece. E se vocês notaram aí, o autor de Hebreus, do final do capítulo, do texto anterior aí, do versículo 29, ele termina falando de que época? Da época da saída de Israel do Egito e a travessia do mar. Ele pula os 40 anos de deserto, que Israel ficou pelo deserto, e passa a falar então de Josué na conquista de Jericó. Por que ele dá esse salto de 40 anos? Porque nesse período de 40 anos não tem história de fé para contar para ninguém. Todos eles falharam, com exceção de Caleb e Josué. Inclusive Moisés, que era o líder deles, falhou também. Então não tem história de fé para contar ali como exemplo naqueles 40 anos que eles viveram no deserto. E aí ele cita 7 personagens por nome, ele nomeia essas 7 pessoas aí, e depois ele cita uma quantidade de pessoas anônimas, que nós não sabemos exatamente de quem que ele está falando. Então nós podemos pensar em algumas coisas, como nós vamos fazer essa noite aqui. Mas alguns acham que ele está falando aqui também do período intertestamentário, aquele período dos Macabeus, aquelas guerras todas, muitos judeus sendo mortos, o Antíoco Epifânio, muitos achavam que ele até era o anticristo, que falava lá a pequena ponta de Daniel e etc e tal, mas no texto isso não fica claro. Pode ser que sim, pode ser que não. Como ele está usando personagens conhecidos dos judeus, dos hebreus e de quem conhece um pouco a Bíblia, do Velho Testamento, é provável que ele está pensando mais nessas personagens aí do Antigo Testamento, né? E o próprio texto, quando você lê esses 10 versículos aí, ele faz uma divisão natural. Então, quando você vai pregar, dar uma aula, estudar isso aqui, você vê uma divisão natural aí, que dos versículos 30 ao 35, até a metade do versículo 35, eu dei o título de Doces Frutos da Fé. Do versículo 35, a segunda parte dele, até o 38, os amargos frutos da fé. E no final, dos versículos 39 e 40, o glorioso fruto da fé. Então vamos ver como o autor mostra que a história da fé nos surpreende e nos esclarece. Primeiro, a fé produz doces frutos com vitórias, conquistas, triunfos, riquezas, conforto e etc, e etc. Então ele vai falar disso e nós vamos acompanhando aqui. Então quando ele fala aqui da história, ele começa com o versículo 30, falando das muralhas de Jericó e a conquista da cidade. Ele diz aí, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Onde está a fé nisso aí? Por que as muralhas caíram e a cidade foi destruída? Num método como Deus determinou para eles. Um método nada convencional. O que Deus disse para eles? Chamou Josué e falou para eles irem até a cidade de Jericó, levando a arca com as trombetas, os sacerdotes, e rodearem a cidade uma vez por dia, durante 7 dias. Aí saía aquele povão de Israel, ia lá, chegava em Jericó, andava ao redor da cidade, voltava para o arraial. O que vocês acham que
os soldados e tudo mais gritavam para eles lá embaixo. Vocês acham que ficaram 7 dias em silêncio? Não, era deboche total, né? Como que, o que aquele povo estava fazendo? Era uma loucura total. Eles vão fazer o quê? A cidade, muro enorme, grosso, com ariete, tudo mais, protegendo ainda. Então, como é que eles iam invadir a cidade? Então, era uma coisa que tinha que acreditar. Por que eles estavam fazendo? Porque Deus havia mandado eles fazerem. Essa é a fé bíblica. É você acreditar naquilo que Deus está prometendo, naquilo que está escrito, sem duvidar. Então eles foram, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, Deus mandou eles fazer algo mais ridículo ainda do ponto de vista de Jericó. Rodear as muralhas 7 vezes no dia. Quanto tempo vocês acham que gastou? Todo aquele povo rodeando a cidade daquele tamanho, 7 vezes. E quando eles terminassem a última volta ao redor de Jericó, o que era para eles fazerem? Gritar e tocar as trombetas, os sacerdotes tocarem as trombetas. E foi exatamente isso que eles fizeram. E quando eles fizeram isso, as muralhas ruíram, as muralhas caíram. E Israel entrou e conquistou a cidade, pela fé. O que eles fizeram assim, ativamente para conquistar a cidade? Nada, eles só andaram ao redor dela e gritaram. Os críticos da Bíblia inventaram uma série de coisas aí para explicar que aquilo não foi Deus, que teve outra coisa. Então eles explicam o seguinte, a mais famosa explicação, não é a única, mas a mais famosa explicação que eles dão é que a tática de Deus foi o seguinte, eles a rodear a cidade, esses 7 dias, e no 7º dia, 7 vezes, e isso faria com que abalasse as estruturas do muro, da muralha da cidade. E na última vez que eles fizessem isso, era para eles tocar as trombetas e gritar. Aí o povo em cima do muro, agora eles ficaram doidos mesmo, perderam o juízo de vez, né? O povo lá embaixo gritando. Para quê? Aí eles falam que esses gritos e o toque das trombetas bateram nas montanhas e voltaram, pegaram no muro e derrubaram o muro para o lado de dentro, porque tem mais essa, né? As muralhas caíram pelo lado de dentro, para o lado de dentro. E as muralhas de Jericó, ela era construída, ela foi construída de uma forma estratégica, como defesa. Então ela era inclinada para o lado de fora. É como se fosse aqui no púlpito, aqui está a muralha, né, em cima do muro, e aqui embaixo é onde estava Israel. E o muro era inclinado para lá. Eu não sei quantos aqui já viram lá em Uberaba ou Uberabão, os muros dele é assim também. De concreto armado, mas inclinado para fora para ninguém subir e pular o muro. Então ele é construído assim. Se aquele muro cair com alguém de baixo, o que acontece? Morre quem está embaixo do muro. O que Deus fez? Ele pegou o muro e levantou ele e jogou para dentro da cidade. Mas se você quiser acreditar que foi eles andando ao redor e os gritos que foi nas montanhas voltaram, fica à vontade, né? Mas precisa mais fé para isso do que acreditar em Deus. Pode fazer o teste. Chega lá no centro, em Uberlândia, escolhe um prédio daqueles lá, pega um bem velho, que já está querendo cair, e fala para o povo, gente, vem aqui, vamos correr ao redor aqui, depois gritar todo mundo. E vai lá e tenta derrubar desse jeito. Foi pela fé que as muralhas caíram. Eles acreditaram no absurdo para o mundo que Deus tinha dito. E não é isso que Deus fala mesmo, que a fé para o mundo parece loucura? A pregação do evangelho parece loucura para o mundo? É loucura mesmo. E por que o caso da pregação do evangelho é loucura para o mundo? É porque é o seguinte, pega amanhã, vai lá no cemitério, escolha um aí da cidade, e prega o evangelho lá para os defuntos na cova. Eles vão te pôr na camisa de força, falar que você ficou louco, não é? Você está esperando que mortos se convertam? É o que Deus fala para a gente fazer, pregar o evangelho para quem está morto em delito e pecado.
Só vai se converter se o Espírito Santo fizer o milagre da regeneração nessa pessoa. Então, as coisas de Deus, elas são assim para que a glória vá toda para Ele. Quando acontece a conversão de um pecador, só pode ser por obra de Deus, por outra coisa não tem jeito. E as muralhas de Jericó cair também do jeito que caiu, só por Deus, não tem outra explicação. Então foi pela fé que as muralhas caíram. Depois ele passa para Raabe. Ele diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Isso aqui vocês também conhecem de cor e salteado aí. Essa história que Josué enviou 12 espiões para Canaã, para ver lá a terra como que era. Foi uma espionagem militar, né, que ele fez. E quando Raabe encontrou os 2 espias, ela escondeu esses espias. Ela conversou com eles e ela escondeu eles quando o pessoal de Jericó veio à procura deles, no encalço deles. E o que ele fez? O que ela fez? Ela escondeu esses espias aí. E os espias prometeram para ela que quando a cidade caísse e eles invadissem a cidade, ela seria preservada, ela não seria morta. Não ia acontecer nada com ela e nem com a família dela. E era para ela colocar um fio, um tecido de escarlate, meio roxo, avermelhado, e colocar lá como sinal. Então todo mundo da cidade de Israel, do povo de Israel, sabia que não era para fazer nada contra aquela família. Agora imagina só toda a muralha caída, e só aquela casinha de Raabe lá, aquele tipo de hotel, lugar de prostituição também, uma pensão, prostituição, lá sem acontecer nada. Então ela foi preservada. Por quê? Porque ela creu no que Deus havia dito, que ele daria a cidade para Israel. E ela fala isso para os espias, que a cidade estava em pavor porque ouviu o que Deus tinha feito no Egito e agora era a vez deles. Eles estavam com medo disso. Mas aí como que foi a conquista? Como nós já vimos, o povo vai sem arma nenhuma, fica andando ao redor da cidade, eles foram perdendo o medo, né? Porque isso deve ter sido tudo mentira. Olha que nem arma eles não têm. E a cidade Rui e Raabe é salva. E ela entra para a genealogia do Messias, aquela promessa que Deus havia feito para Abraão, que o Messias viria através desse povo aí, que seria numeroso como a areia na praia, as estrelas do céu. E Raabe entra para esse povo e entra na genealogia do Senhor Jesus. E pela fé ela salvou não só ela, mas a alma dela e todos os parentes dela também. Pela fé, porque ela confiou naquilo que Deus tinha dito que aconteceria. E os desobedientes, ninguém acreditou. Os demais ficaram sem acreditar e morreram todos eles. Aí acontece agora uma coisa bem interessante aqui. Parece que o autor ele fica meio desesperado. Ele fala assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir a respeito. E aí ele cita essas pessoas aí. O que ele faz? É como se ele estivesse pregando, aí ele olha para o relógio, está ali o relógio, e para o cronômetro lá, ele olha e fala: não vai dar tempo não, vou ter que correr aqui. É isso que ele está fazendo aqui. Eu não vou ter tempo de falar de um por um igual eu gostaria. Eu gostaria de demorar falando dessas personagens. Ele falou só de 2 aqui, né? Aliás, só de uma, né? De Raabe, pelo nome, aqui no versículo 31. E aí depois ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Se ele fosse falar de cada um desses e dos outros que ele fala anonimamente, qual o tamanho do livro seria? Ele lembrando cada um. O que ele está fazendo? Mostrando para eles que a fé que salva não é a praticar a lei.
Tudo isso aqui de destruição de Jericó, a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito e a conquista de Jericó, tudo isso foi muito antes da lei. Então vocês estão errados, você tem que permanecer pela fé no Messias. E aí ele continua então falando aqui sobre essas práticas da fé, como que é essa fé na prática, lembrando aqui, ele está falando de triunfo, de conquista. Ele está dizendo o seguinte: quem tem essa fé que Deus deu, que é confiar naquilo que Deus prometeu, mesmo que pareça que está muito longe, parece que não vai acontecer, continuar crendo. Se não aconteceu comigo, vai acontecer com os futuros crentes. Mas eu continuo crendo, vai acontecer. Ele disse que vai, e vai acontecer. Então é essa fé aí. Então confiem no Messias e fiquem firmes, não abram mão dessa fé. E aí ele começa a lembrar algumas coisas aqui, ó. Ele diz assim, versículo 33 ao 35. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. De quem que ele está falando aí? Pegando aquela lógica simples, ele está usando pessoas do Velho Testamento, não é? Que os judeus, os hebreus conheciam muito bem. Então de quem que fez isso aí? Subjugaram reinos. Josué, quando ele entrou, conquistou Jericó, depois conquistou Ai e depois as outras cidades. Também alguns reis de Israel fizeram campanhas militares e subjugaram muitos reinos. Fala que praticaram a justiça. Quem fez isso? Samuel é um deles. Ele fala para o povo, né? Eu desafio vocês aí, vocês estão pedindo um rei. E eu já estou muito velho, eu desafio, eu andei errado com vocês, fiz alguma injustiça. Você fala, não, nós testemunhamos da sua integridade e tal. E alguns reis também administraram com justiça. Fala que obtiveram promessas, aí você pode pensar de Abraão até Josué, de todos aí que para quem Deus fez essas promessas e repassou a promessa principal de Abraão. Fecharam a boca de leões. De quem é que ele está falando aqui? Que vem na nossa mente, em primeiro lugar, é Daniel, não é? Na cova dos leões, fala que a boca dos leões foram fechadas. E também nós podemos pensar em Sansão, Davi, Benaia, um herói de Davi que também matou leão. Davi matou um leão e urso. Aí Sansão também. Então pode pensar nesses homens todos aí. E o leão, eu fui atrás dessa informação, quando o leão dá uma mordida, o peso da mandíbula dele apertando é 300 quilos de força. Você já imaginou o que é matar um leão à mão, igual Sansão fazia? Igual Davi fazia com funda e não sei com o que mais? Só podia ser por Deus mesmo. Matar leão à mão só no filme do Tarzan mesmo, né? O povo não fala aí que você torcer para um time mais fraco, a mesma coisa de torcer para o leão, no filme do Tarzan, para o jacaré. Mas isso é só no filme. Na prática isso não acontece. 300 quilos de força. Fala que eles extinguiram a violência do fogo. Nós podemos lembrar de quem? Do Velho Testamento? Misael, Ananias e Azarias, que tiveram os nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal para matá-los. E não aconteceu nada com eles aí. Ele está falando, não está, de triunfo, de vitória. Oh, glória, amém, eu recebo, manda mais, Senhor. Ele continuou mandando, né? Fala aí que eles escaparam ao fio da espada. Davi escapou de Saul várias vezes. Elias escapou de Jezabel, que mandou matar ele também, queria matá-lo. Mandou soldados no encalço dele. Tanto que ele pensou que ele era o único que tinha ficado. E Deus falou, não, Elias, você não ficou sozinho, não. Tem mais 7.000 do meu povo aí que não dobrou o joelho para Baal. Então não pense que você sozinho que escapou da espada, não. Tem outros aí também que escaparam. Fala que da fraqueza tiraram forças. Você pode pensar no muro de Jericó caindo, né? O que fez o muro cair? A força dos hebreus? Não, o poder de Deus que fez. Sansão nas colunas do templo lá, dos filisteus, do Deus do filisteu.
Como que Sansão estava naquele momento? Super forte? Não, ele estava sem força já. Tanto que eles prenderam ele, furaram os olhos dele, mas na última hora ele ora e pede para que Deus desse de novo a força para ele se vingar dos filisteus, e ele se mata e mata também os filisteus junto com ele ali. De onde ele tirou aquela força? Da fraqueza. Da fraqueza ele tirou força. Qual força? A força de Deus, que veio ali para ele se vingar, como alguns gostam de falar, e num auto-sacrifício, para não falar suicídio, né? Fala que foi o auto-sacrifício dele. Mas ele tirou força de Deus na última hora ali e derrubou todo o templo, né? E também nessa da fraqueza tiraram força. Podemos pensar também em Davi contra Golias. Como que Davi venceu Golias? Ele pôs uma pedra numa funda, a funda parece um estilingue sem a forquilha. Eles põem na mão e gira, e aí solta só um lado, né? Aí a pedra sai. Quando a pedra sai da funda de Davi, ela se transformou num projétil, numa bala de Colt 45, de uma pistola Colt 45, e bateu na testa do Golias e o matou. Como que isso aconteceu? Por Deus. Foi Deus que fez isso. E ele foi lá e cortou a cabeça de Golias. Fala que foram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nós podemos lembrar aí Davi, Ezequias, o rei Josafá, o rei Uzias e outros também que puseram em fuga alguns exércitos. E ele termina essa lista aí desse triunfo falando de duas ressuscitações, que ele chama aqui de ressurreição. A viúva de Sarepta, que teve o filho ressuscitado por Elias, e a sunamita, que teve um filho também ressuscitado por Eliseu. Eles voltaram da morte. Por quê? Através de quê? Através da fé. Foi através da fé que isso tudo aí aconteceu. Então o destaque até aqui é que a fé proporciona vitórias e triunfos. Muitos pregadores e igrejas, eles param aqui. Se você parar aqui, você vai mesmo para o triunfalismo. Aquela ideia, né? Eu recebo, oh glória, ninguém me segura, eu vim para ser cabeça e não cauda, eu vou matar todo mundo, eu vou passar por cima, aí, e etc. Né? Mas agora ele faz um contraste com outros crentes que tiveram a mesma fé que os anteriores tiveram. Só que a história deles não foi a mesma, não. Vamos ver aí, então, essa segunda parte aí do versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Estão pensando na ressurreição do fim dos tempos, da glória eterna, quando não vai ter mais doenças, nem nada disso. Agora, aqui, a turma começa a falar assim, está amarrado, repreendo, eu rejeito, isso aí eu não aceito não. Mas é a mesma fé, a mesma vida de fé dos anteriores. Então vamos ver aí os frutos amargos da fé. Ele diz aí no versículo 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio. O que é escárnio? Vergonha pública, uma coisa muito vergonhosa. Nós podemos lembrar de Micaías, quando o falso profeta deu um soco na cara dele no meio dos outros. Quando eles estavam lá mentindo, fazendo profecias falsas, e ele chega e anuncia a profecia de Deus, e eles se revoltam contra ele, falam que ele que estava mentindo, e um falso profeta dá um soco na cara dele em público. Já passou por essa experiência? Tomar um soco na cara em público? Se for só você e a outra pessoa, ainda vai, mas com outros vendo. Lembra aquela cena do Will Smith no Oscar? Que o cara brinca lá, uma brincadeira sem graça com a esposa dele, ele vai lá e dá um tapa na cara dele, e o mundo inteiro assistindo. Dá para imaginar aquele homem depois, pensando nisso? Eu apanhei em público, o mundo inteiro viu. Hoje ele faz piada com isso, né? Que ele é
humorista. Mas se ele pensar nisso, a hora que ele pensa nisso sozinho, eu acho que ele não fica muito bem, não. Então esse crente aqui, pelo menos o Micaías, o profeta, ele passou por isso. Açoites, algemas e prisões. O profeta Jeremias foi esbofeteado, ele foi surrado, ele foi preso, depois ele foi jogado num poço, numa cisterna com água, com mais lama do que água, até o meio, até o pescoço. E ficou lá alguns dias no poço ali. Imagina para ele dormir, como que era? Com a água até aqui, né? Aquela lama, provavelmente muito cheirosa, né? Aquela lama de poço lá, e ele naquela situação ali, o profeta de Deus, não é isso que o povo fala, mas cadê Deus? Seu Deus não é bom, todo-poderoso, por que você está passando por isso aí? Então é isso que o autor está falando aqui, mostrando para aqueles judeus, hebreus do primeiro século, que estavam com medo desses momentos, pensando em abandonar Cristo. Fala, não, não abandona não. A fé em Cristo persevera até o final, até a morte. Não volta para trás não. É isso que ele está dizendo aqui. E a história de Israel diz que ele morreu apedrejado, o profeta Jeremias. Também o sacerdote Zacarias fala que foi cerrados pelo meio, alguém aí foi cerrado pelo meio. Nós não temos essa história no Velho Testamento, de alguém lá do Velho Testamento que foi cerrado pelo meio. E segundo algumas coisas que eu vi, essa prática de cerrar pelo meio, aqui, não era cerrar assim, atravessado pelo umbigo, não. Era entre as pernas que cerrava até a cabeça. Era assim. Primeiro empalava, depois cerrava. A Inquisição também católica matou muita gente assim, cerrando desse jeito. Amarrava de cabeça para baixo, cerrava de cima para a cabeça, né? Aí ele de ponta cabeça. A história de Israel também fala que o profeta Isaías morreu desse jeito. Ele foi cerrado pelo meio. Alguns falam que foram mortos no fio da espada. Então isso aí pode significar uma execução em massa, como Jezabel matou muita gente, tanto que Elias pensou que ele tinha ficado sozinho. E aquilo que eu falei também, alguns acham que o autor aí está falando também do período intertestamentário até a vinda de Cristo, da história deles lá, que eles conheciam também muito bem. Fala que alguns ficavam vestidos de pele e de ovelhas e de cabras. Elias, João Batista, foram homens, né, que viveram desse jeito aí, não tinham um guarda-roupa cheio de roupa, com sapato para ele escolher, era desse jeito aí que eles viviam. E faz um contraste, né, aqui no versículo 33, é o 33 aqui, subjugaram o reino, fugiram da boca de leões. 34, escaparam ao fio da espada, pela fé. Agora aqui, no versículo 37, fala que eles foram mortos a fio de espada. Como assim? Entendeu o que o autor está mostrando? Que a fé bíblica, a fé que Deus dá para a gente, para viver com ela, não significa que vai ser todo um mar de rosa, não. E agora ele faz um elogio a esses homens e mulheres. Olha o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então aqui ele faz esse elogio para esses aí que não tiveram a vida igual aqueles primeiros, que foi só triunfo, conquista, riqueza, conforto, saúde e tudo mais. Mas esses foram o contrário. Sofreram muito na fé. E permaneceram, continuaram. E agora ele vai falar da fé que produz o fruto glorioso. O fruto glorioso da fé. E esse fruto é para os dois grupos.
O primeiro grupo, que viveu tudo do bom e do melhor e conquistou e tal, e o segundo grupo também, que viveu aquela vida terrível de perseguição, oposição, sofrimento e tudo mais, né? Então ele diz assim, versículo 39 e 40. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, pelas obras deles. O que é que ele está dizendo? Que os primeiros aí, do triunfo e tudo mais, não fizeram isso por obra deles, por mérito. Foi pela fé. E os outros também, que viveram uma vida ruim, perseguida, sofreram muito, torturados, mortos e tudo mais, também obtiveram bom testemunho. Os dois grupos obtiveram bom testemunho. Não é um melhor do que o outro. O testemunho desses crentes que sofreram não é maior nem melhor do que o testemunho dos crentes que não sofreram. É a fidelidade que conta naquilo que Deus prometeu. Eles permaneceram do mesmo jeito, com a mesma fé, e assim eles foram até a morte. Continuando, fala que não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Do que ele está falando aqui? Eles não viram o Messias vir e nascer. Eles não viram a glória de Jerusalém. Muitos desses aqui, lá do passado mais distante. Eles não viram o reino de Davi e Salomão. Eles não viram o reino que está prometido para Israel, universal, no mundo inteiro, com o Messias reinando. Esse aí nem nós vimos ainda. Mas eles não obtiveram a realização dessa promessa. Por isso que eles morreram na fé. Eles morreram confiando nisso, acreditando nisso, e que é isso que vai garantir para eles a ressurreição do corpo no último dia, no dia da glorificação. Isso que manteve eles. E aí esse versículo 40 aqui, ele não é nada fácil, né? Ele fala assim, ó: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Bíblia NVI traduz essa última parte assim, ó: para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Não para que eles sem nós, mas para que eles junto conosco sejam aperfeiçoados. O que causa essa perfeição do verbo aí aperfeiçoado que ele usa? O que causa essa perfeição? Cristo, o Messias. Tanto eles foram aperfeiçoados por Cristo, como os hebreus do primeiro século foram aperfeiçoados por Cristo, quanto nós hoje, os crentes do futuro, todos nós aperfeiçoados por Cristo. Ele não é sem nós, é juntos, todos nós. Eles viveram pela fé, olhando para o futuro, que tudo isso ia acontecer. Os hebreus do primeiro século, eles tinham sabido que o Messias já tinha vindo, já tinha acontecido a promessa principal do plano de Deus, que era a vinda do rei, a vinda do Messias. E Deus executou essa salvação. Ele veio, cumpriu tudo, morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele garante que tudo o resto vai acontecer. Se Deus prometeu que o Messias viria e salvaria, e ele veio e salvou, por que as outras coisas não vão acontecer? Se Deus prometeu que ia dar uma terra para Israel, que eles iam ter uma cidade famosa, oponente, né, ali na região, e isso tudo aconteceu, por que não vai ter a nova Jerusalém? Ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, isso vai acontecer. E ele está dizendo assim, para aqueles hebreus do primeiro século: vocês que estão pensando em abandonar o Messias, abandonar Cristo e voltar para o judaísmo, se vocês fizerem isso, vocês provam que não tem salvação. Vocês estão perdidos se vocês fizerem isso. Vocês não creram. Vocês não estão crendo na promessa de Deus. Vocês viram aí esses irmãos do passado que morreram, foram cerrados pelo meio, queimados e tudo mais? Ninguém de vocês ainda foi cerrado pelo meio. Vocês estão só na ameaça, já estão querendo desistir da fé? Não, se Deus quiser isso para vocês, vocês têm que aguentar e passar por isso.
É isso que ele está dizendo. O que vocês não podem fazer é retroceder. É isso que ele está dizendo. E vocês já viram que o Messias veio. Vocês estão titubeando aí, mas ele é o Messias e ele vai vir e vai julgar vocês. Então fiquem firmes nele. Vocês têm muito mais privilégio do que esses irmãos dessa lista aí, de Hebreus 11. E nós hoje, em 2023, temos muito mais ainda. Privilégios. Mas temos também responsabilidade, como eles tinham também. A ideia do autor é: vocês têm tudo, muito mais do que aqueles crentes do Velho Testamento aí, dessa história nossa, para continuar crendo nas promessas de Deus. Vocês têm muito mais revelação do que eles. E nós hoje temos toda a revelação. Vai retroceder? Então a mensagem é essa: não retroceda. Seja fiel. Não brinque com Deus, não brinque com a sua fé, porque Deus não vai brincar com você. É isso que ele está dizendo. Ele não está brincando e ele não vai brincar. Isso é sério. É tão sério que trouxe o filho dele para o mundo e para ele morrer aqui. Então aprendeu aí o que ele está dizendo? Ficou surpreso e aprendeu? Qual é o resumo disso? A mesma fé pode produzir para o crente muito triunfo, muita riqueza, ou pode te levar para a espada e para a doença. O que faz a diferença? O plano de Deus. O momento de Deus para nós. E o resto? O resto continua a mesma coisa, não muda nada. Então vamos aqui para o final das lições e aplicações do capítulo 11 de Hebreus. Primeiro, a fé nunca foi pensamento positivo, como hoje se prega por aí. Acredite que vai dar certo. Eu continuo acreditando. Mas isso garante que vai dar certo? Eu vou fazer Alguém aí pode dizer: eu vou fazer o concurso estadual que está vindo aí. Aí o crente fala para ele: vai, irmão, vai na fé, vai crendo mesmo que você vai passar. Em nome de Jesus, vai. Não estuda não e não se prepara não para ver se você vai passar. Então a fé bíblica não é isso aí. Não é também um sentimento. Isso é a vontade de Deus porque eu estou sentindo alguma coisa. Essa fé que ele está falando tem a ver com a escatologia e com a salvação. É isso que ele está falando. Essas são as promessas escritas na Bíblia que ele está falando. E a maioria das coisas na nossa vida prática não está escrito na Bíblia. O que vai acontecer, tá? Tem os princípios que nós temos que seguir, obedecendo a Deus em fidelidade. Agora, o resto que vai acontecer depende de uma série aí de coisas da nossa vida aqui no mundo, né? Não significa também a fé bíblica que é determinismo com frases vazias desse tipo aí: vai dar certo, em nome de Jesus. Vai lá no hospital para um doente terminal e fala para ele, né? Não, em nome de Jesus, você vai voltar para casa, você vai sair daí. Tem uma história de uma pessoa que fez isso. Ele foi além, né? Ele falou lá para um senhor que estava com câncer no hospital, um pastor, orou, fez todo aquele ritual, ungiu com óleo e tal, e falou para ele, fez uma profecia que ele estava curado. A família ficou toda feliz, né? A esposa, então, 3 dias depois, óbito. E agora? E o crente acha que é isso, né? Não, você vai visitar um doente, você tem que falar palavras positivas de esperança. Sim, mas você não pode dar falsa esperança. Você tem que saber manusear a Bíblia para aconselhar. Fica só com autopromoção, com autoestima, né? Promoção da autoestima. Preocupado com o bem-estar do homem apenas. E aí vai fazer bobagem quando falar. Então não é qualquer um que pode fazer essas coisas e sai fazendo promessa em nome de Deus aí, dando profetada por aí, e não acontece nada, né? Acontece o contrário. E aí a fé da mulher falando, ela dando o testemunho da decepção dela com o cristianismo, com líderes, com os crentes que ficam só prometendo as coisas e não acontece. Porque a realidade é outra. A realidade é essa que nós vimos hoje à noite aqui na palavra de Deus.
É essa que é a realidade. Segunda lição é que o povo de Deus nunca foi perfeito. É só você ver a lista aqui. Quem desses homens aqui que teve uma vida de perfeição, homens e mulheres? Ninguém deles teve. Então, bem-vindo ao grupo de Deus. Já viu lá em 1 aos Coríntios que Paulo fala para eles? Gente, vocês acham que Deus escolheu o povo de glória para falar, estou aqui porque eu mereço, eu sou muito bom. Se Deus não me salvasse, eu não ia ter mais ninguém para salvar, eu tinha que me salvar. Não. Vocês eram bêbados, homossexuais, adúlteros e por aí vai. Homicidas. E vocês estão salvos na lista de Deus só pela graça, por causa de Cristo. Não é por mérito de vocês, não. Então lembre-se disso. Nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita, além da nossa. Não é? A nossa é perfeita, não é? É igual a qualquer outra. Tem momentos que você vai lá no céu, tem outros momentos que você anda lá no vale da sombra da morte. Não é? Tem hora que você olha para um irmão, para uma irmã e fala, eu amo esse irmão, eu amo essa irmã. Outra hora você olha para a mesma pessoa, eu mato esse infeliz, eu assassino esse infeliz. Bem-vindo à turma. É assim o povo de Deus. Então não pensa, você não vai encontrar a igreja perfeita, membros de igreja perfeitos. Você não vai encontrar cônjuge perfeito. Não vai encontrar. Não vai encontrar casamento perfeito. Os solteiros aí, ó, procurando namorado, namorada para casar, não vai encontrar perfeito não. Se ficar esperando, vai estar com 99 anos esperando ainda encontrar. É ajuste, é renúncia, é perdão, é sacrifício, abnegação. Se não for assim, a gente não vive em grupo nenhum, nem de trabalho, nem de escola, nem igreja, nem família, nada. A gente vai se isolar totalmente de tudo. Então lembre-se, o povo de Deus não é perfeito aqui nesse mundo. Só depois da glorificação no céu. E se você morrer hoje, né? Se quiser ser perfeito hoje, também fica à vontade, é só morrer. E aí você vai ficar perfeito do outro lado, né? A outra lição é que por ter a fé que agrada a Deus, não espere fama. Tem gente que espera, né? Eu aceitei Cristo, agora eu vou ficar famoso, agora eu vou ser o John Piper da vida. Paul Washer, vou ser o Paul Washer agora. Não vai. A maioria não são esses homens, nem mulheres. As irmãs, aí você é Simone Quaresma. Tomara que seja, louvado seja Deus, se você for igual a ela aqui na nossa igreja. Mas provavelmente não vai ficar famosa. Pode ser igual a ela ou até melhor, mas não vai ficar famosa. Mas tem gente que quer fama no meio cristão e usar isso para ficar famosa. A maioria dos que ele listou são pessoas anônimas. Que a gente supõe de quem que ele está falando. São pessoas anônimas. A maioria do povo de Deus são anônimos. Alguns, Deus dá esse privilégio de pegar fama, porque ele tem um propósito. Igual esses irmãos aí que eu citei. É o plano de Deus para eles. Você pode fazer tudo, fazer vídeo igualzinho a ele, falar a mesma doutrina bíblica igualzinho e tudo mais, e não vai ficar famoso igual, não adianta. Quem joga o crente no holofote assim é Deus, não somos nós. Vai frustrar. Eu passei por isso no começo da conversão. Tinha um pregador famoso na época, um televangelista. Meu sonho era eu vou ter um ministério igual ao dele. Pregar em 145 países, até na cortina de ferro, com transmissão de televisão e não sei o quê. Nunca aconteceu. Não, o que Paulo fala, não ousemos nos comparar com outra pessoa. Ele vai nos usar no nosso limite. Às vezes ninguém vai saber de nós. Ninguém vai ouvir falar de nós no país. Mas lá no céu, está tudo anotado. Lá no céu, todos os galardões estão lá, nos esperando. Então não fique esperando fama na vida.
nem esperando riqueza. No versículo 38 ele fala de pessoas aí que moraram em cavernas. Tá aí os homens da caverna, quem era. Ou podemos morar em palácios, como José morou. José morou no palácio no Egito. Primeiro, o que ele passou para chegar lá? E outros crentes ricos do mundo inteiro aí, tem cada casa que você baba quando chega lá. Você fica até com vergonha de entrar na casa. E são irmãos fiéis, igual qualquer outro. Não é ele ter muito bens materiais e dinheiro ou pouco que vai fazer a diferença para Deus e nem para o crente. Deus deu para ele conquistou. E outros estudaram e ralaram e trabalharam para isso. Aí fica o outro olhando para o crente, né, que conquistou tudo. Ah, eu queria ter aquilo lá. Por que Deus deu para ele? Não, porque não estudou igual? Véio? Ah, eu queria pregar e ficar famoso igual o Augustus Nicodemos. Então faz um doutorado na Alemanha. Você já fez? Não, então você quer que eu creia em você do mesmo jeito que crê nele? Não, não tem lógica isso aí. Não tem. Ele sabe mais. E outros irmãos sabem mais também. E louvado seja Deus, né? Porque a gente bebe dessas fontes aí. Nós somos abençoados através deles. E não querendo tomar o lugar dele, nem comparar com ele. É pessoas que Deus chama para esse tipo de vida, né? Aí. Então não espere. Nós podemos ser ricos, pobres, mais ou menos. Como que é a maioria de nós? Rico, pobre, miserável lá? Também não, é mais ou menos, não é? Que quando empata o mês ali no azul, glória a Deus, né? A maioria de nós somos assim. Ninguém tem riqueza assim para mostrar, né? Para usar aqui. Mas tem uns que têm. Tem crente, parece que a vida dele todinha é doença. Sabe uma coisa que eu animo vocês, motivo vocês a fazer? Ler biografias. Mas é pegar o livro e ler. Não é assistir um videozinho de 15 minutos, não, e pensar que já sabe. Leia biografias de crentes. E nem são pessoas da Bíblia. Tem crente que parece que a vida dele foi de sofrimento do começo ao fim. Parece que não teve um momento de alegria. Como que ele morreu? Na fé, não fez nenhuma diferença para ele. E outros crentes, milionários. Tinha um irmão, ele já faleceu, já está com Cristo, dos Estados Unidos. Ele era conhecido como o rei da batata, ou o rei da cenoura, não sei. Um grande número de igrejas batistas regulares do Brasil foram construídas por causa de ofertas dele. Muitos ministérios ao redor do mundo sustentados por ele. Como que esse homem tem tanto dinheiro, Deus, e eu não tenho nada de dinheiro? Talvez Deus saiba porque ele sabe administrar para o meu reino e você não sabe. Por isso que eu dou para ele, não dou para você. Mas são os planos de Deus. A Igreja da Fé, onde nós trabalhamos lá em Uberaba, aquele terreno lá, foi doação, mas o prédio foi ele que deu a oferta para construir. Todo aquele patrimônio que tem lá. A oferta dele. A Igreja Batista do Calvário de Brasília também. Onde estava o pastor, esqueci o nome dele agora, o missionário. Rubens, pastor Rubens. Acho que 1.000 metros quadrados lá. A oferta desse irmão aí, o rei da cenoura ou da batata. Mas não são a maioria dos crentes. Outros são doentes a vida toda, outros não sentem uma dor de dente, a unha nunca dói, não é? E o outro só dor, doença o tempo todo. O que faz a diferença? A fé que está dentro de nós. Não são essas coisas. É a fé. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Pelo menos em junho, que eu vi isso aqui. Qual que é o nome dele? Kleber Túlio. Tem 271 bilhões de dólares de patrimônio. Já pensou, Túlio? Não é o Túlio é o segundo. Né? É o Elon Musk. 271 bilhões de dólares.
Sabe quem é a mulher mais rica do mundo hoje? Lorena de Fátima Paiva. Não é também, é a terceira essa. É Françoise Bittencourt Meyers, dona da L'Oréal de Paris, 80,5 bilhões de dólares. Eu queria só o 0,5 aí. São crentes? Fiéis a Deus, morrem pela fé? Eu creio que não. Pelo menos nunca li nada de conversão de nenhum deles. Por que eles são ricos assim? Porque eles são fiéis? Não. Por que Lázaro era mendigo? Porque ele não tinha fé? Não, ele tinha fé, igual a fé de Paulo. Só que ele era mendigo. Morreu, foi para o mesmo céu, salvo do mesmo jeito, pela mesma graça. Então é isso que o autor quer mostrar para eles. Se Deus quer, nós podemos ficar ricos, mais do que o Elon Musk e a François aqui. Mais do que eles. Mas é provável que nós vamos continuar como estamos. É como a Lorena fala, você que lute. Tem que fazer concurso, estudar, aperfeiçoar, melhorar, senão você vai ficar daí onde você está para baixo. Você não vai prosperar, não fica esperando que Deus vai fazer milagre assim, e não vai. Abençoando preguiça, não vai. Vai abençoar esforço, luta, é isso que ele vai abençoar. Então nós podemos ser ricos, podemos ser pobres, remediados, morar em deserto, caverna, se vier uma perseguição. Podemos não ter onde reclinar a cabeça, lembra dessa frase, de quem disse ela? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, por que nós queremos? Mas podemos morar também num palacete, se for da vontade dele. Morar aí numa mansão. Podemos ser decapitados, como João Batista e Paulo, ou morrer de velhice, como Abraão. O que faz a diferença? A fé. Como foi a sua fé? Em que você creu? O que te motivou aqui nesse mundo? Então nós podemos ou não. Essa é a fé que Paulo fala em Filipenses 4,13. Lembra o que ele fala lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O povo só sabe esse versículo. O que ele fala antes? Aí eles tiram o versículo do contexto e falam, vou fazer o concurso estadual aí, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vai lá, fica em último lugar. Faz inscrição para coveiro, só tem uma vaga e não tem nenhum aprovado. Por quê? Porque não estudou nem para isso aí. Não conseguiu. Foi como assim? Só tinha você concorrendo e não passou, não passei. Isso aconteceu já com crente. E não passou. Por quê? Porque não estava preparado. Errou tudo que fez. Então é isso. É isso que Paulo fala. Eu posso ser rico e posso passar fome. Eu posso viver saudável, cheio de doença. Se for a vontade de Deus, eu posso isso naquele que me fortalece. É o que o autor está falando para os hebreus lá do primeiro século. Então fiquem firmes. Se vier perseguição, não voltem. Se não vier perseguição e vocês se derem bem, não voltem também. Permaneçam em Cristo. É isso aí que faz a diferença. E a página será virada e nós seremos glorificados. E as aflições desse tempo presente nem são para comparar com o que há de ser revelado em nós, em Cristo, na vinda dele. É o fruto glorioso da fé. É quando ele vai desabrochar no seu potencial máximo. E nós vamos ver o Senhor, estar com ele e nunca mais ter sofrimento de nenhum tipo. Você não vai lutar mais para empatar no fim do mês. Você não vai mais ter nenhuma dor, não vai chorar mais, não vai ficar doente, não vai pecar contra ninguém, ninguém vai pecar contra você. Você não vai pisar no calo de ninguém, ninguém vai pisar no seu calo. É glória eterna, valeu a pena. Pela fé, não é pelas obras. Se você não tem essa fé, corra para Cristo e clame a Ele por salvação, renda-se a Ele, porque com outra fé você não chega nesse fruto glorioso, máximo da fé. Oremos.
Senhor Deus, no nome de Cristo, nós te louvamos pela tua palavra. O Senhor sabe que temos dificuldades nessa área, então nos ajude, Senhor, a permanecermos na fé e morrer nela, e nos encontrarmos aí com o Senhor na glória máxima. Àqueles que ainda não têm Cristo, que o Senhor dê essa bênção para eles também. Pedimos que o Senhor nos abençoe no restante desta noite, nos leve para casa debaixo da tua proteção, na tua direção. Abençoe e proteja cada membro de cada família aqui representada e daqueles que nos acompanham pela internet também. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.